Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 116 é o tema O Intervalo, diálogo com as sombras, Hermínio Miranda, a página número 275. Esse livro já está terminando a última página, 289. Depois, nós vamos iniciar obras de André Luiz, começando-se pelo livro Nosso Lar. Há tantas coisas a ser reveladas. Há muitas pessoas que não sabem, mas vamos deixar para no momento, né? Então, Hermínio Miranda, ele continua dizendo aqui: já narrei aqui um caso de zoantropia, em que o infeliz companheiro ficara reduzido à forma física de um fauno. Nós já tratamos, né, da zoantropia, da licantropia. Nós já tratamos do fauno. Nós já tratamos a respeito do magnetizador. Nós já tratamos da indução, né? Então, se você está seguindo, você sabe, você tem conhecimento desses fatos todos, porque já tratamos a respeito, né? Mas eu vou ler novamente aqui. Já narrei aqui um caso de zoantropia, em que o infeliz companheiro ficara reduzido à forma física de um fauno. Esse irmão foi resgatado ao mundo tenebroso do sofrimento superlativo, numa incursão de que um de nós encarnados conseguiu preservar a lembrança fragmentária ao despertar. Olha que interessante, né? Então, um irmão ali encarnado que participou do resgate desse fauno, vamos usar esse termo, um irmão ali daquela equipe de médios, né? Uma lembrança fragmentária, né? Muito pequenininha, muito insignificante. Ele conseguia se lembrar. Então, continuando. As imagens eram as de um sonho comum, mas como sempre acontece nesses casos de extremo realismo, os componentes do grupo, dirigidos pelos benfeitores espirituais, encontravam-se em vasta região desolada, sombria e agreste, que havia alcançado numa condução, entre aspas, rústica, que fazia lembrar um jipe terreno. A certo ponto pararam, desceram e fizeram o resto do percurso a pé. As peripécias seguintes da jornada não ficaram documentadas na memória do companheiro desperto. Veja bem, vamos voltar aqui, ó. As peripécias seguintes da jornada não ficaram documentadas na memória do companheiro desperto. Não, ficaram sim. Ficaram todas registradas. Porque tudo que nos acontece
fica registrado nos nossos arquivos. Acontece que existem casos que os mentores espirituais, eles preparam aquele indivíduo para não se lembrar nitidamente 100%, ou às vezes para ele se lembrar apenas 1%, 0,5%, né? Mas fica tudo registrado, sim. Lembra-se ele, no entanto, de uma cena fragmentária. No regresso, estava do lado de dentro de uma caverna cujo único acesso ao exterior era uma espécie de chaminé estreita, aberta na rocha. Alguns companheiros ficaram de fora, enquanto os de dentro passaram para eles com enorme dificuldade, algo que traziam com extremo cuidado nos braços, enquanto milhares de formigas pretas e agressivas atacavam ferozmente aqueles que se empenhavam na tarefa. Então você observa que tem muitas pessoas que têm o hábito de dizer assim: eu não sonho. É interessante, mas eu nunca sonhei. E eu posso dizer para você uma coisa. A partir do momento que você aqui no corpo físico se encontra, todos os dias você sonha. Todos os dias você sonha. Porque nós vamos tratar desse assunto mais adiante. Eu não vou agora adentrar no mérito desse assunto, porque nós vamos tratar desse assunto lá na frente, tá? Mas a partir do momento que você reencarna e que no corpo físico você se encontra, todos os dias você sonha. Você dormiu, você se desprendeu do corpo físico. A partir daquele momento em diante, você já se encontra num transe que nós podemos dizer que se chama sonho. Mas lá na frente nós vamos explicar, nós vamos entrar no mérito desse assunto. Não vamos entrar agora porque não faz parte. Acontece que, veja bem, você sonha com o teu filho, com a tua filha, com o teu pai, com a tua mãe, você sonha com tudo. Você reencontra com todos eles. Ah, mas e se meu pai, se a minha mãe, se meu filho, minha tia, meu tio, eu no plano espiritual, eu durmo e chego no plano espiritual, né, num departamento espiritual, e eu descubro que esses parentes todos que você acabou de dizer aí, que realmente são fatos, já reencarnaram. Qual o problema? Eles vão deixar também o corpo físico deles no leito onde eles se encontram. São lá seus netos, são lá seus bisnetos, são lá seus parentes, primos, tias, tios, não sei. Nasce ali no seio da família. Eles vão deixar o corpo físico e eles vão se fazer presente a você, no departamento onde você estiver. Se for permitido, é lógico, né? Tem todos esses fatores também. Se for permitido, você vai, né, reencontrar os teus parentes, mesmo que eles tenham
mesmo que eles estejam reencarnados. Olha só para você ver que interessante. Aí você me diz assim, mas eu não me lembro de nada. Porque você não está preparado ou preparada para se lembrar. Você não está preparado ou preparada para se lembrar. Você procurou se preparar? Você tem preparado? Você tem se preocupado com essa questão? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Porque todos esses nossos encontros com os nossos, ficam registrados. Mas acontece que quando, por falta de merecimento, quando você retorna ao corpo físico, os mentores espirituais, eles vão lá na tua memória e eles anestesiam, eles não apagam aquele encontro que você teve com os teus parentes. Eles anestesiam aquele fato. Porque daqui 200, 300 milhões de anos, quando você quiser, você vai acessar aquele momento e você vai conseguir ver aquele encontro que você teve naquela época, em 2025, com aquele parente teu naquela época. Você conseguiu entender? Fica tudo registrado, mas por falta de mérito. Esse mérito está relacionado por falta de preparo, por falta de fé, Por falta de preparo. Então você entra naquela questão do demérito. Você não tem mérito para se lembrar, mas que você reencontra com todo mundo, você reencontra. Então os mentores espirituais, eles vão lá na tua memória e anestesia aquela história. Aí você acorda, mas é interessante, eu gostaria tanto de sonhar com fulano, cicrano, bertano, e eu gostaria de me lembrar. Agora, existe aquelas pessoas que sonham, sonham com tanta coisa assim, vamos dizer assim, vamos pensar da seguinte forma, tem pessoas que sonham tem cada sonho absurdo. Tem pessoas que sonham que está caindo de um precipício, está caindo dentro de um buraco. Tem pessoas que sonham que está fazendo doce de leite, doce de abóbora, doce de chuchu, doce de limão, doce de cidra. Tem pessoas que sonham que está lavando louça e tal, e tal, e tal. Mas é natural? É natural. Por que é natural? Porque ao retornar ao corpo físico, aquele espírito, aquela alma, ela, para recordar 100% do que aconteceu na erraticidade, ela precisa ter algum mérito. E além disso, ajuda dos amigos espirituais. Agora, se ela não tem essa ajuda dos amigos espirituais e não tem lá também uma certa estrutura, é óbvio que ao retornar ao corpo físico, embaralha tudo. É como um filme
numa televisão onde estremece a imagem e você está assistindo uma cena, quando para de tremer a imagem já está noutra cena. É mais ou menos assim. Então, os sonhos, na verdade, são avisos do que está acontecendo e de muitas coisas que ainda vão acontecer. O nosso irmão Marcílio, ele me dizia: quando você sonhar com cobra, ora, viu? Procure orar bastante, ele me dizia, quando no corpo físico. E na parte espiritual, de vez em quando, ele me diz também isso. Ele me fala assim: Luiz Antônio, ora, meu filho. Vigia, policia os teus pensamentos, porque você é muito visado, você é muito atacado. Por que que você é atacado? Porque você é um alvo. Aí, tratando do assunto do vídeo anterior, aqui, porque faz parte, como eu estava dizendo para você, 6.300 vídeos, mais de 4 anos de gravação, nesses trabalhos ininterruptos, alguns dias por alguns motivos de trabalho e tudo mais, viagem, mas eu não tive sequer um dia de paz. Aí você pode me dizer assim: mas onde estão os mentores espirituais que te amparam, que te auxiliam? Duas coisas eu quero te dizer. Se os mentores tudo fizer por mim, que mérito terei quando eu retornar à pátria espiritual? E outra, eu sou o primeiro a pedir para os mentores espirituais não interferir nos ataques que eu recebo. Então, se eu estou sendo atacado, porque eu mereço ser atacado, eu preciso passar por essa prova e por essa expiação. Eu, alguns meses atrás, desenvolvi um processo que se chama tremores parkinsianos na mão direita. Trabalhamos com o professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Vó, Marcílio. Nunca pedi para esses seres afastar esses tremores do meu braço. Nunca. E você sabe quando é que eu vou pedir? Nunca. Eu nunca disse: professor Eurípides Barçanufo, por misericórdia de Deus, livra-me desses tremores. Conforme a minha mãe mesmo me diz, sabe? Minha mãe diz que reza tanto para o Eurípides Barçanufo curar esses tremores das minhas mãos. Eu quase bati nela de chinelo. É brincadeira. Porque ela tem o conhecimento dela, então eu não, né? Deixa ela, coitadinha, pensar dessa forma. Mas eu mesmo nunca pedi: cure esse tremor. E eu rogo a você, nunca peça aos mentores espirituais para curar as minhas enfermidades. Se você quiser, rogue aos mentores espirituais para que eles continuem me dando paciência, para que eu possa aguentar a me superar. Porque eu preciso passar por isso.
Eu preciso. Conversando com um amigo hoje, nessa data de hoje, então, com relação aos bebês reborns e tudo mais, animais reborners, gatos reborners, bonecos reborners, robô reborners. Então, alienação, loucura, seres que emancipam-se do corpo físico, guerras, conflitos entre um país e outro, seres que passam fome aqui, seres que passam fome ali, pessoas que abortam aqui, pessoas que abortam ali. Eu disse para esse amigo meu que esses assuntos, esses termos todos, para mim, são todos termos normal. Eu não vejo nada de anormal aqui na Terra. Aí você pode me dizer, Luiz, você está dizendo que você não vê nada de anormal aqui na Terra? Que tudo é normal, que tudo é natural? É porque você é um louco. Não tem problema. É preferível eu ser considerado um louco do que eu abjurar os desígnios de Deus. Porque eu não sei se você já conseguiu parar para entender que a Terra é um laboratório. A Terra é um manicômio. A Terra é uma faculdade. A Terra é uma penitenciária. A Terra é uma cadeia. A Terra é um hospital psiquiátrico. A Terra é um asilo. A Terra significa um hospital. Isso equivale a dizer que a Terra é um mundo de provas e expiações. Ação-reação. Por isso, aqueles que têm um pouquinho de conhecimento a mais não vê nada de anormal neste planeta. E sim, vê tudo de acordo com o nível evolutivo dos seres que aqui se encontram. Você não é obrigado a aceitar o que eu estou dizendo. Porque nós aqui na Terra nos encontramos em nível evolutivo diferente. É preciso entender que até nosso Senhor Jesus Cristo está em processo de evolução. Existe aqui na Terra a desigualdade evolutiva. Mas é interessante que ao dizer isso há muitas pessoas que não têm compreensão. Essas pessoas detonam-me com pensamentos negativos, com vibrações negativas. Em vez das pessoas orar por mim, conforme eu oro para todo mundo, pedradas e mais pedradas. Mas é aquilo. Quem foram os traidores do Cristo? Os próprios amigos dele. Primeiro, Judas. E Judas existe até o século 21. Judas é real hoje.
no seio da humanidade. Depois Pedro o traiu. Não sei se foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não importa. E depois dos 12 apóstolos, 11 traiu Cristo, quando ele, crucificado, ali encontrava apenas João, o evangelista, junto com Isabel, Maria e outras irmãs ali. Maria, sua mãe. João, o evangelista, o único que não traiu Cristo. João, evangelista, que depois em Assis retorna como Francisco de Assis. Então, segundo a história, João foi passado. João foi o discípulo, o apóstolo mais fiel do Cristo. Muito mais que Pedro. Mas acontece que Pedro foi colocado num pedestal não por Jesus, e sim por aqueles aqui na terra que necessitavam de um patrono. De forma que é a natureza humana, mas pode ter certeza-se de que, para mim, tudo é natural. E o desencarne para você, Luiz, é natural. E a morte é natural. Porque você sabe que morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Não sei se você já parou para analisar. Então, para mim, tudo que existe aqui na Terra, que para você é um absurdo, é um crime, para mim é um processo natural da evolução. Típico do nível dos seres que aqui se encontram. Então eu consigo enxergar isso. Então eu não sofro conforme você sofre. Eu não sofro conforme você sofre. Agora, para agradar você, eu vou dizer que eu creio em tudo que você crê. Não. Não. Dizer a você que eu creio em tudo que você crê seria o mesmo que abjurar o Cristo. E eu, com o conhecimento que eu tenho, não abjuro o Cristo. O que eu digo, eu respeito todo mundo, por mais que eu não sou respeitado. Mas eu não estou preocupado se eu sou respeitado ou se eu não sou respeitado, até porque Jesus, Deus, é que tem que aparecer e não eu. Eu digo o que as leis nos ensinam. Eu digo conforme eu raciocino, conforme eu separo o joio do trigo. O que nem sempre agrada as pessoas, porque para agradar as pessoas é aquilo que já disse. Você tem que dizer o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir.
é natural. Eu vou te dizer algo. Se você parar para analisar, a única certeza que você tem, que eu tenho, é que todos nós um dia desencarnaremos. Você não tem certeza que você vai ganhar na Mega Sena. Você não tem certeza que você vai fazer uma viagem para a Europa, para a Ásia. Você não tem certeza. Você não tem certeza que você, através da NASA, você um dia vai à Lua. Você não tem certeza. Nós não temos certeza de nada. Ah, eu tenho certeza sim de que eu vou jogar na Mega Sena e vou ganhar. Mentira. Ninguém tem certeza de nada. Por isso que a doutrina dos Espíritos nos esclarece. Devemos hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Porque nós não temos certeza de nada. A única certeza que nós temos é do desencarne. Mas para desencarnar, nós precisamos trabalhar enquanto aqui nos encontramos o nosso desencarne. Porque quem não trabalha o desencarne enquanto aqui está, ele não desencarna, ele apenas morre. Ele apenas morre. Nós temos que aprender a matar tudo que não presta, que trazemos de existência de existências atrás. Nós temos que aprender a matar tudo que não presta em nós. Se quisermos, de fato, desencarnar. Porque aquele que não aprende a matar o que não presta nele, ele não desencarna, ele morre. Quer dizer, ele continua aquele ciclo sem saber que desencarnou. Perambula para lá, para cá, para lá. Ah, mas eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Graças a Deus que as leis de Deus, ela não encontra-se no poder do ser humano, e sim no poder de Deus. Porque mais cedo ou mais tarde, o indivíduo há de trabalhar essa questão. Mais cedo ou mais tarde. Então aproveitemos enquanto aqui nós nos encontramos para trabalhar o nosso retorno à pátria espiritual. Porque essa é a única certeza que nós temos. Você gostaria de ser atendido, recebido pelos benfeitores espirituais numa colônia? Sim. Então comece hoje a ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Mas mudança, fato, e não apenas aparência. Porque nós conseguimos enganar todos aqui no corpo físico, mas nós não conseguimos enganar a nossa consciência e nem Deus. Pois onde está escrita as leis de Deus? Na consciência. Então você pretende enganar quem? Você mesmo? Próximo vídeo, próximo dia.